Questão 69 de mecânica quântica do último exame unificado 2022.2. Considere um sistema quântico cujo espaço de Hilbert é tridimensional, sendo que os vetores denotados como α1, α2 e α3 constituem uma base ortonormal para esse espaço. Isso significa que o produto interno entre dois deles dá 0 e o produto interno dele com ele mesmo dá 1. O problema de autovalores do Hamiltoniano desse sistema assume a forma aqui. Então aqui nós temos o Hamiltoniano aplicado nos autovetores dele mesmo, do φ, né? Onde n igual a 1, 2, 3. E ômega é uma constante real positiva. Então, considere aqui esses três vetores, que são os três autoestados do Hamiltoniano, na base α1, α2 e α3. E aí ele fala, nesse alto igual a zero, o vetor de estado psi, olha só, no instante igual a zero, o vetor vai ser α1. Determine o vetor de estado no instante, agora ele quer o vetor de estado no instante t1. Então a gente sabe que para fazer isso daqui, a gente precisa fazer a evolução temporal, menos i h t sobre h barra aplicado no... Ou seja, basicamente você inseriu aqui dentro a fase evolução temporal. Então, para abrir esses termos, a gente precisa escrever o α1 em termos dos autovetores do Hamiltoniano. Então, a gente precisa trabalhar com essas equações aqui e escrever o α1 em termos desses autovetores φ1, φ2 e φ3. Observe que se o nosso estado se encontra no autoestado α1, eu vou trabalhar apenas com aqueles que têm o α1 aparecendo, ou seja, esse e esse são os que o α1 aparece de alguma forma. Então, a gente precisa fazer o seguinte truque. Multiplica esse daqui por raiz de 3, vai ficar da seguinte forma, raiz de 3 φ2, ok? Então, deixa eu dar uma apagada nisso daqui. Agora você tem esse termo aqui, agora você subtrai isso daqui que você obteve, você subtrai desse daqui, certo? Vai ficar o seguinte. Aliás, você soma esse com essa primeira equação, vai ficar raiz de 3 φ2 mais φ1. Estou somando esse com esse. Então, deixa eu apagar aqui essas setas. Quanto é que isso aqui dá? Raiz de 3 φ2. Vai aparecer 3 meios de α1 e do outro lado vai aparecer meio de α1. 3 meios com meio dá 2. 2 α1. E o termo com α3 se vai, some, né? Então a gente tem que α1 é 1 meio de φ1, certo? Mais raiz de 3 sobre 2 φ2. Então a gente encontrou aqui, agora a gente encontrou o α1 em termos dos autovetores do Hamiltoniano. Agora a gente pode fazer a evolução temporal em cima desse vetor. Eu vou apagar aqui e vamos escrever agora a evolução temporal em cima do α1, que é o nosso estado inicial. Lembrando que se você aplicar a evolução temporal, eles vão extrair a autoenergia de cada um desses vetores. Para n igual a 1, nós temos que a energia é 1, que é a do φ1, ela vale isso daqui com n igual a 1, certo? Ou seja, vai ficar 2h barra ômega. Para o 2 vai ficar 2 igual a 2 vezes 2, 4h barra ômega. Então,
o nosso vetor evoluído no tempo vai ser 1/2 de exponencial de menos i é t sobre h barra. Mas quem o é do primeiro? É 2h barra ômega. Corta com h barra de baixo, fica 2 ômega t. Φ1 é Φ1 mais raiz de 3 sobre 2 exponencial de menos i é t sobre h barra. Mais o e, ele vale agora 4h barra sobre 4h barra ômega. Corta com h barra de baixo, fica 4 ômega t. Φ2. Então, agora você tem dois termos e agora você aplica esse tempo aqui. T1 igual a π sobre 2 ômega. O que é que vai acontecer? Vai ficar π de T1 é igual a meio de quem? Exponencial de menos i 2 ômega t, só que o t ele é π sobre 2 ômega, ou seja, vai morrer com esse 2 ômega aqui e vai ficar menos i π, φ1. E do outro lado vai ficar raiz de 3 sobre 2, certo? Aí você apaga isso daqui. E agora você abre essa exponencial aqui em série de Euler, ou seja, exponencial de menos i π, isso aqui vai ser igual a cosseno de π menos i seno de π. Então, que é o que está aqui nesse primeiro termo. Isso aqui a gente sabe que cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Para o segundo termo, nós vamos ter exponencial de menos 2i π é igual a cosseno de 2π menos i seno de 2π, que vai dar 1. Portanto, esse cara aqui vale 1, esse vale menos 1, e aí você obtém essa resposta aqui. Bom, muito obrigado, até a próxima.